Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Primeiramente, agradecer a Deus por estar com os senhores e senhoras mais uma vez aqui em Natal. É um privilégio, como sempre, passando muito rápido nessas nossas viagens tão curtas, né, pastor? Cheguei na sexta, já vou embora amanhã. É bem rápido mesmo. Minhas vindas aqui em Natal, elas são corridas. Eu sempre estou aproveitando um momento da nossa vida para poder estar com a igreja e com a minha família aqui em Natal. Então eu agradeço a Deus por estar aqui com os senhores. Muito bom rever o pastor desta congregação e a congregação de modo geral, juntamente com o seu corpo de auxiliares. Mas eu quero, sem delongas, pedir que você se coloque de pé mais uma vez, por favor. E bondosamente eu queria pedir-lhes que, abrindo as vossas Bíblias, eu gostaria de ler com os senhores o que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, por favor. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, por bondade. Quero ler alguns versículos desse texto para nossa breve meditação. 2 Coríntios, capítulo 6, eu quero ler a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disto falo como a filhos, abri também o vosso coração. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Amém. Tome assento aí em nome de Jesus. Eu quero nessa noite lhe fazer uma pergunta que é a base temática daquilo que eu tenho nesse tempo que tenho para falar-lhes nesta noite. De quem você tem sido habitação? Olhe para mim por bondade. De quem você tem sido habitação? Essa pergunta me veio quando eu estava meditando há uma semana nesse texto. Porque quando eu estava meditando nesse texto para poder ministrar a palavra do Eterno, de forma muito forte dentro de mim, Deus perguntava o que eu tenho sido enquanto habitação e quem tem habitado dentro de mim. E sob essa pergunta eu quero desenvolver o que eu tenho para dizer nesta noite. De quem você tem sido habitação? E para que nós possamos entender o contexto desta fala,
esta segunda carta aos Coríntios, que na verdade é a sua quarta carta, teologicamente falando, Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto, porém apenas 2 delas nós tivemos acesso e estão na nossa Bíblia. O que é na nossa Bíblia a primeira carta aos Coríntios, de fato é a segunda carta dele. E o que é a segunda carta aos Coríntios na Bíblia, na verdade é a sua quarta carta. Ele já escreve na sua terceira viagem, ele já escreve quando ele já tinha uma certa experiência para falar o que fala nesta carta. E essa carta de 2 Coríntios é uma carta muito engenhosa, porque entender essa carta exige um estudo minucioso, porque ele fala de coisas que são complexas. Nesse texto especificamente, ele vai citar, por exemplo, o profeta Isaías, para respaldar o que ele tenta dizer a essas pessoas que estão em Corinto. Então o apóstolo Paulo, para escrever a segunda carta aos Coríntios, ele teve um estímulo, teve algo que o incomodou, e por isso, quando ele viajava a Macedônia, ele para lá pelo ano de 55, 57 depois de Cristo, e escreve essa carta preocupado com os crentes de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade cheia de muitas prostitutas. A prostituição e a promiscuidade na cidade de Corinto era algo muito forte. Era uma cidade de muita influência grega e de também raízes gregas, próxima a Atenas. E por ser próxima a Atenas, também Corinto era um berço de conhecimento secular. Não é à toa que na primeira carta aos Coríntios você vai ver Paulo escrevendo aos Coríntios, falando sobre um tal Apolo, que também era um grande homem de Deus, que ensinava aos coríntios como servir a Deus com muita excelência. Mas na sua segunda carta, quando ele vai escrever, algo diferente acontece nesse texto, que me chamou a atenção quando eu estava meditando para trazer-lhes essa palavra. Porque a igreja de Corinto era uma igreja fervorosa, era uma igreja poderosa na graça de Deus. Era uma igreja onde os dons do Espírito Santo se manifestavam de forma sobre-humana, sobrenatural. Você, ao ler as cartas da Bíblia, não só as de Paulo, mas as de Pedro, a de João, a de Tiago, quando você vai ler as cartas da Bíblia, você só vai ver essa manifestação especial e sobrenatural de Deus de uma forma sobre-humana na igreja de Corinto. Era uma igreja que experimentava tanta glória, tanta unção, tanto poder, que foi necessário Paulo escrever aquilo que nós chamamos de primeira epístola aos Coríntios, na altura do capítulo 12, para explicar aos coríntios que eles deveriam ter certos cuidados no que diz respeito àquelas manifestações que estavam acontecendo, porque a igreja era tão cheia da unção de Deus, era tão cheia do poder de Deus, que os dons do Espírito de Deus se manifestavam quase que em toda a igreja. Era comum se ter visões, era comum se falar em línguas estranhas, era comum se ter quem interpretasse as línguas estranhas. Lá as pessoas, quando oravam para Jesus curar, Jesus curava paralíticos e doentes. Lá naquela cidade maravilhas aconteciam aos olhos dos coríntios, porque a igreja de Corinto era uma igreja extremamente cheia da unção. Era uma igreja que eu diria, pastor Marcílio, ser o sonho dos pastores da atualidade, principalmente daqueles que são neopentecostais. Porque os neopentecostais, eles não estão preocupados se o que você está sentindo é algo de Deus ou não, ou se a raiz daquilo que você sente vem de Deus ou não. O que importa para eles é que o movimento, o som, o barulho alcance a todos, porque debaixo de muito barulho, supostamente Deus estaria se manifestando. Mas Paulo, quando escreve aos Coríntios, curiosamente, ele escreve não elogiando os coríntios por aquilo que eles tinham de graça e de sobrenatural.
Paulo não escreve aos coríntios, dizendo aos coríntios: olha, parabéns, vocês estão cheios da graça de Deus, parabéns, porque eu vejo aí que os dons do Espírito Santo são muito reais e presentes na vida de vocês. Ele não tece palavras de elogio aos coríntios no que tange a forma espiritual da manifestação divina. É como se Paulo, quando escrevesse a sua primeira carta, ele estivesse um tanto quanto chateado com a igreja. E você entende ao ler a primeira carta da nossa Bíblia aos Coríntios, porque você descobre que a igreja de Corinto era uma igreja que, apesar de estar debaixo de poder, de unção, de graça, era uma igreja extremamente carnal. Era uma igreja que, a despeito de haver profetas ali, a despeito de existir ali homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, eles se desentendiam de uma tal forma que é necessário Paulo escrever e explicar como deveria ser a ceia do Senhor. É por isso que nós lemos, pastor Marcílio, o texto de 1 Coríntios 11, versículo 23 em diante, na nossa ceia. Nós usamos como base esse texto sem entender a raiz desse texto. Ao contrário do que muita gente pensa, quando Paulo escreve aos Coríntios, explicando como deveria ser a ceia, a intenção de Paulo não era em nenhum momento poder instruir teologicamente como deveria ser a ceia, mas repreender os coríntios por aquilo que eles faziam na ceia. Porque em Corinto, por ser uma igreja poderosa na unção, poderosa financeiramente, era uma igreja que tinha divisões. Algumas pessoas ali amavam mais o pastor A do que o pastor B. Tinham pessoas lá que gostavam mais de Paulo do que Apolo, e discutiam entre eles. Lá os pobres ficavam de um lado, os ricos ficavam de outro. Aqueles que viviam uma vida de uma forma ficavam de um lado da igreja, e os que viviam de outra forma ficavam do outro lado. Era uma igreja segregada, dividida, separada, mas era uma igreja que orava, buscava Deus, e Deus se manifestava. E Paulo, ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, que você só entende essa segunda carta quando estuda a primeira, você descobre que Paulo vai ser duro aos Coríntios. A primeira coisa que ele faz é repreender todo tipo de pornografia e de imoralidade sexual que existia dentro da igreja. Era uma igreja que, a despeito de experimentar unção, graça, poder, era uma igreja onde jovens se relacionavam com as esposas dos seus pais. Havia o adultério como algo comum dentro da igreja. Havia a prostituição como algo comum dentro da igreja. A homossexualidade dentro da igreja de Corinto também foi citada na sua primeira carta, no capítulo 6. Paulo, então, de forma muito dura, repreende a forma como a igreja caminhava em Corinto, porque, a despeito de ser uma igreja cheia da graça, animada, empolgada, cheia da unção, era uma igreja carnal que não temia e respeitava princípios bíblicos. Então ele foi duro com os coríntios. E quando você olha ele escrevendo a sua primeira carta, quando você percebe ele escrevendo a primeira carta de forma dura, em algum momento alguém fala a Paulo o que a igreja sentiu ao ler a carta. E por que a gente sabe disso enquanto estudantes da palavra de Deus? Pela resposta que ele dá na sua segunda carta aos Coríntios. A forma como Paulo começa o texto que nós lemos nos faz refletir o que chegou para ele após eles receberem esta carta. Porque Paulo, ele, ao escrever aos Coríntios, ele explicou aos coríntios como a banda deveria tocar. Ele ensinava que a igreja deveria sim buscar a presença de Deus, mas mais do que a presença de Deus, deveria ser santa como este Deus o é. Paulo ensinava que no meio do povo de Deus não deveria existir as coisas como a segregação que existia lá em Corinto. Ele lá escrevendo a sua primeira carta, ele é muito enfático ao dizer que aquilo que ele estava vendo e recebendo de notícia de Corinto o entristecia, e por isso ele foi duro, porém verdadeiro àquela igreja. Quando ele escreve a sua segunda carta, que nós estamos lendo e meditando nela, e aí eu peço que novamente, se estiver com a sua Bíblia em mãos, abra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6,
porque nós vamos meditar nestes versículos a partir de então, para entendermos que tipo de habitação nós temos sido. A Bíblia diz no versículo de número 11, que ele começa citando os coríntios, dizendo: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Olha para cá. Você sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo com esta frase? Ele está dizendo assim: olha, a minha boca, ela está aberta para vós. Essa expressão é uma expressão muito comum naquela época entre os judeus. Quando eu dizia para um judeu: ei, minha boca está aberta para você, eu estou dizendo, eu estou sendo verdadeiro no que digo. Naquela época, usar essa frase ia dizer: ei, você pode até estar ouvindo algo que não queria ouvir, mas o que eu estou dizendo é verdade e é necessário ser dito. Então ele começa escrevendo a esses coríntios e diz: ó Coríntios, a minha boca está aberta para vocês, mas o meu coração está dilatado. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, a despeito de eu estar falando e começar a falar de verdades para vocês, o meu coração não carrega mágoas, o meu coração não está com raiva de vocês, o meu coração está dilatado, como alguém que dissesse: todos vocês habitam neste coração e moram dentro dele pelo amor que tenho a vocês. Paulo escreve aos Coríntios, aqui no capítulo 6, no versículo 11 e no versículo 12, o seguinte: não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Olhe para cá. Você sabe o que a igreja de Coríntios fez? E eu ainda estou nesta minha introdução para você entender onde eu quero chegar. A igreja de Corinto, quando recebeu a sua primeira carta e viu Paulo sendo duro com eles, viu Paulo falando verdades difíceis, pastora, de se ouvir. Porque pense numa coisa difícil, é você ter que ser confrontado. A coisa mais difícil que existe na vida do ser humano é você ter que ouvir verdades que dói. É muito bacana quando alguém massageia o seu ego e fala para você o que você quer ouvir. É muito gostoso quando alguém chega para você e bate no seu ombro e diz: poxa, você é o cara, você é bom, gosto de você por causa disso. Mas como é difícil quando um marido ou uma mulher, depois de ouvir tantas pessoas te elogiando, chega em casa e diz: olha, acorda, não é bem assim, eu conheço você, a verdade é que você é deste jeito, você é daquele outro, você precisa entender que isso não está certo, que aquilo ali não é deste jeito. Como é difícil ouvir a verdade, mas Paulo tenta explicar aos coríntios que a verdade, a despeito de ter sendo falada para eles, a verdade era dita para o bem e porque ele amava esta igreja de Coríntios. Em outra palavra, ou em outras palavras, eu poderia dizer, Paulo estava sendo verdadeiro com ele, com as coisas que eu ainda vou falar para vocês desta noite, porque Paulo queria que a igreja de Coríntios não apenas falasse em línguas estranhas, não apenas tivesse visões espirituais, não apenas profetizasse, pastor Marcílio, não apenas saísse no evangelismo, mas ele queria que esta igreja um dia, quando a trombeta soasse, eles pudessem ouvir o som da trombeta, eles pudessem ter o corpo transformados e pudessem ser arrebatados com Cristo Jesus na glória eterna. Paulo tinha interesse que aquela igreja, mais do que caminhasse na unção de Deus, vivesse debaixo da santidade divina e experimentasse nesta terra o que é ser luz em meio às trevas. Louvado seja o nome do Eterno. E é curioso, porque ele, ao escrever essa segunda carta, no versículo 12, ele diz: não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Paulo literalmente está dizendo: vocês deixaram de nos amar porque nós somos duros com vocês. Vocês deixaram de nos amar porque fomos verdadeiros com vocês. Vocês deixaram de nos amar porque dissemos coisas que vocês não gostavam de ouvir. Vocês deixaram de... E aí é muito comum hoje, eu quero parafrasear com os nossos dias, nós pastores temos que ter muito cuidado com o que falamos hoje. Porque é muito fácil, pastor, você perder ovelhas hoje. Hoje nós temos uma gama tão grande. Eu não sei quantos de vocês
vão em restaurantes populares, restaurante caro, a carta, o menu do restaurante caro, ele é muito diminuto, é muito pequeno, porque o que eles servem é bom e é caro. Mas um restaurante popular, você vira às vezes 7 folhas de opções de coisas, você vê coisa que você nem sabia que existia, lá vende. A igreja da atualidade é exatamente esse menu. Você pode se servir do que quiser, porque tem igreja para todo tipo de gente. Tem igreja lá que você sai com a sua prancha de surf e vai cultuar Deus com ela dentro do culto, fumando baseado. Como tem igreja que você não entra se você não tiver cobrindo os pés, as mãos e o rosto com um véu. Então a igreja é de todos os tipos, para todos os gostos nesta nossa geração. Nunca houve tanta facilidade para esse reino, abre aspas aqui, de Deus, como há hoje. Mas o apóstolo Paulo está sendo diretivo aqui, dizendo: ei, a banda não é assim. As coisas não são desse jeito. O reino de Deus não é uma coisa fácil. O cristianismo não é fácil. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil caminhar com este Deus. Não será fácil chegar ao céu de glória. Mas existe um caminho. O caminho é a santidade através desta palavra. O caminho é viver debaixo da égide do domínio desta palavra. O caminho é seguir os ensinos desta palavra, segundo esta palavra. Aleluia. E Paulo é muito claro, porque ele diz: vocês estão deixando de me amar, porque eu estou sendo verdadeiro. Vocês estão deixando de me querer perto de vocês, porque eu fui verdadeiro com vocês. Vocês não estão gostando de mim, porque eu fui honesto nas minhas falas. E como é difícil hoje isso. Eu tenho uma fala muito comum, quando aqueles coliderados sugerem que eu seja assalariado pela igreja. Quantas vezes os meus liderados, no intuito de que eu tenha mais tempo para a igreja, dizem: pastor, nós poderíamos nos reunir, pagar um salário bom para o senhor, um salário à altura daquilo que o senhor deseja, para que o senhor possa estar à disposição da igreja. O senhor vai ter um mês de férias, como todo mundo que trabalha de carteira assinada, mas vai poder estar aqui à nossa disposição. Assim o senhor não precisa trabalhar circularmente, o senhor não precisa se preocupar em ganhar dinheiro de outra forma. Você será sustentado pela igreja, e irremediavelmente a minha palavra é a mesma há anos: não, e não, e não. E muitas vezes aqueles que estão chegando, os que já são de casa, não perguntam mais, mas os que estão chegando perguntam: mas por que não, pastor? Vai ser bênção para a sua vida, o senhor vai ter tempo mais para Deus, vai poder orar por mais tempo, vai poder meditar mais da palavra, vai poder estudar mais e ensinar mais e ganhar mais vidas para Jesus. Eu digo: porque eu não quero ter que depender daquilo que as pessoas dizimam ou ofertam, para que eu não tenha que pegar aquele que é um bom dizimista, aquele que é um bom ofertista, e me calar diante daquilo que ele me paga com seus dízimos e ofertas. Porque as verdades que a Bíblia me ensina e devem ser ditas, elas são inegociáveis. Elas atravessam a barreira do sentimento, elas atravessam a barreira do sangue, elas atravessam a correlação familiar, e elas são verdades que, a despeito de serem duras, nos levarão um dia ao céu de glória, nos levarão um dia a conhecer que valeu a pena, nos levarão um dia a entender que valeu a pena seguir a este Jesus. Paulo questiona os coríntios, porque ele percebia que o afeto dos coríntios tinha mudado. E ele diz no versículo 13 aí, que está na sua Bíblia: ora, em recompensa disto, falo como a filhos, abri também o vosso coração. Olhe para cá. O que Paulo vai falar agora é mais duro do que ele falou na primeira carta aos Coríntios. Se na primeira carta aos Coríntios foi difícil engolir o que ele disse, foi difícil digerir o que ele falou, o que ele vai falar a partir deste momento exige que ele anuncie e diga para os coríntios, ao lerem esta carta: olha, o que eu vou falar agora, eu falo como um pai que ama um filho. Sabe quantas vezes, quem é pai, levanta aqui a mão, por favor, só para eu saber.
Quantas vezes nós temos que dizer ao nosso filho não? Seu filho chega todo alegre, empolgado e diz: papai, por favor, faz isto aqui. Você analisa, vê que aquilo não é bom, vê que aquilo não é saudável. Papai, deixa eu assistir aquele filmezinho que está todo mundo assistindo, da menina que influencia aí todo mundo, que parece ser uma filha do cão, mas que todo mundo está assistindo e dizendo: que maravilha, vamos assistir, deixa eu assistir. E você diz assim: não. E o seu filho, quando não chora, fica com raiva, fica chateado, porque você está falando algo que é verdadeiro, que é melhor para ele, que ele não entende ainda. Paulo prepara os coríntios para falar algo que é tenebroso, porque ele está falando para a igreja, ele não está falando para o ímpio. E ele vai agora ser mais duro do que foi na sua primeira carta. Porque quando você olha para a Bíblia, no versículo de número 14, ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Olhe para mim. Você sabe o que é jugo desigual? Durante muitos anos, crescendo nas Assembleias de Deus, pastor Marcílio, esse texto é utilizado para ensinar que jugo desigual é quando você é um crente e se casa com um não crente. Nós crescemos aprendendo que esse texto é a base que sustenta a tese de que um crente não pode se casar com um descrente. Eu acho que algumas pessoas esquecem de ler o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, que fala de como deve ser a relação de alguém que é casado com uma pessoa que ainda não é seguidor de Cristo, que ensina como deve ser esse relacionamento. Então pego este texto para dizer que se você é um servo de Deus, você não pode de forma nenhuma se casar com um ímpio, porque isto é jugo desigual. O que muita gente não entende, que jugo desigual é muito mais do que não se casar ou se casar com uma pessoa não crente. Jugo desigual tem relação com aquilo que na palavra chama-se de jugo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a palavra jugo, ela tem dois significados lá no grego, e ela era utilizada no Novo Testamento para dar duas conotações. A palavra jugo no Novo Testamento, ela é utilizada para identificar algo que os judeus carregavam, chamado de Torá ou de lei. Era um negócio desse tamanho e dessa altura, rolos de papiro, ou rolos de pelos de animais, de peles de animais, aonde nesses rolos estavam escritos a lei de Deus. E esses rolos eles chamavam de jugo. Então quando eles estavam na igreja e alguém queria ler a palavra, eles diziam assim: traga o jugo da lei de Moisés, traga o jugo de Isaías, porque era um troço pesado que exigia que pelo menos duas pessoas carregassem. A segunda forma de se utilizar a palavra jugo no Novo Testamento era algo que se colocava em cima de bois, que forçava os bois a caminharem juntos, carregando uma coisa que eles não queriam carregar, que era puxando um arado ou puxando uma carroça pesada. Então quando Paulo fala para nós não pormos em jugo desigual, ele está dizendo para mim e para você: ei, toma cuidado com aquilo que você está carregando. Toma cuidado com aquilo que você decide carregar. Porque dependendo do que você deseja carregar com você e carregar para você, você pode talvez estar carregando algo tão pesado sobre a sua vida que você não vai conseguir caminhar. Então o apóstolo Paulo, para deixar mais claro o que ele está dizendo, ele começa dizendo: não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis. Mas que coisa estranha, porque ele está falando a crentes. Ele está falando para a igreja, pastor Marcílio. Ele não está falando para o ímpio. Mas ele estava dizendo que a igreja de Corinto, a despeito de navegar no Espírito, tinha comunhão com as trevas. Que a igreja de Corinto, a despeito de caminhar de certa forma na presença de Deus, caminhava juntamente com os infiéis, que aqueles que não serviam e não seguiam a Deus.
E ele vai falando, e eu quero que você me acompanhe para entender onde eu quero chegar. O versículo de número 14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Eu nunca vi um tempo de trevas maior do que este que nós estamos vivendo hoje. O Brasil tem mais de 500 anos. E nesse tempo que nós temos, nós nunca vimos o que estamos vivendo hoje. Para aqueles que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, olham para ela e dizem assim: é o cumprimento da palavra de Deus. É a Bíblia se cumprindo. Quando eu vejo o cristianismo de 30 anos atrás, ora, eu tenho 28 anos que eu sigo Jesus nesta jornada. O cristianismo de 28 anos atrás era tão diferente, mas tão diferente, que mesmo nas igrejas tradicionalíssimas, eu não sei o que aconteceu conosco, que tudo mudou de uma forma tão radical. Servir a Deus hoje ficou uma coisa tão banal e tão bagunçada, que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, sendo duro com a igreja, e eu estou falando aqui a igreja, porque ele sendo duro com a igreja, ele faz referência de algo que a igreja estava vivendo, e que não notava que estava vivendo. Sabe por quê? Porque quando você está debaixo da bênção, não importa se você está pisando no irmão, você está debaixo da bênção. Quando você está debaixo da bênção, não importa se você está em pecado, você está debaixo da bênção. Se você está debaixo da bênção, você não consegue ter a percepção do mal que está fazendo e do mal que está vivenciando. E os coríntios estavam vivendo isso. Eles estavam debaixo da bênção de Deus, debaixo do poder de Deus, debaixo da unção de Deus, mas estavam fazendo tudo errado diante de Deus. E parece um contrassenso, porque como que Deus é esse que abençoa aquele que não faz a coisa certa? Que Deus é este que está estendendo a mão sobre aqueles que parecem não estar no caminho certo? Mas este Deus que conhece tudo e todos, sabia que esta igreja de Corinto seria num futuro muito próximo o palco de centenas de cristãos que seriam levados cativos até Roma. E de Corinto partiu muitas caravanas presas pelos romanos na época do imperador Nero, e eram lançadas naqueles grandes estádios que faziam espetáculos com leões famintos e que usavam da carne daqueles crentes para alimentar bestas feras. Deus sabia que esta igreja precisava experimentar o poder de Deus e experimentar o que é caminhar na graça de Deus, porque um dia eles teriam que enfrentar leões e teriam que entender que no meio do caos, muitas vezes Deus está lá apenas como alguém que observa. E aí, muitas vezes eu e você questionamos Deus: Deus, por que que tu não age? Senhor, por que tu não entra com providência? Meu Deus, por que tu não faz o milagre? Meu Deus, por que que tu não cura? Por que que tu não abre esta porta? Eu tenho te clamado, e Deus muitas vezes parece estar em silêncio, quando na verdade Ele está nos observando para nos fazer entender que a nossa dependência dele não deve ser projetada a partir daquilo que nesta terra nós viveremos, mas o que nos aguarda na glória eterna, o que realmente um dia nós viveremos no céu. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: Paulo escreve aos Coríntios e questiona a fidelidade desta igreja. Ele questiona: que igreja vocês têm sido? Que tipo de fidelidade vocês têm tido para com este Deus? Porque se você é aquele crente que ninguém pode lhe tocar, e você vira aquela Maria, como é o nome daquela? Tem uma plantazinha que a gente toca nela e ela fecha. Malissa, daqui tem vários nomes, né? Mas era Maria alguma coisa que eu lembro. Maria fecha a porta. Maria fecha a porta. Quem lembra de alguém já ouviu esse nome? Lá no São Luís a gente chama de Maria fecha a porta. Você toca nela, ela fuja. Nós vivemos numa geração, pastor Marcílio, em que a igreja se tornou um público tão rotacional que nós não conseguimos manter vínculos com ovelhas. Nós não conseguimos ter relacionamento com ovelha. Porque agora ela está aqui, porque o que eu estou pregando produz vitória.
Agora ela está aqui porque o que eu estou falando é bênção sobre a tua vida. Agora ela está aqui porque o que eu estou produzindo é algo que alegra o teu coração. Mas no dia que eu viro aqui e digo, como Paulo fala aos Coríntios, verdades que são duras, verdades que são difíceis de serem digeridas, a igreja some, a igreja desaparece. O cara que era músico procura ser músico em outro lugar, ele vai se adequar àquilo que ele acha melhor. E os pastores de hoje têm tido todo um jogo de cintura. É por isso que surgiram tantos coaches desta geração. É por isso que existem tantas pessoas que cultuam a Deus em casa, supostamente, e assistindo cultos online. É por isso que tanta gente, ao invés de sair daí de casa e procurar uma igreja, fica na internet buscando uma palavra que massageie o seu coração, ou uma ajuda espiritual que só vem de forma online. Porque ter contato com pessoas não é fácil, se interrelacionar-se com elas não é fácil. Mas entenda, no céu de glória não vão para lá pessoas que não conseguem se correlacionar. Quem vai para a igreja é a noiva, formada por um corpo único, um corpo que caminha unido, um corpo que é uniforme, um corpo que compreende a sua função nesta terra, que entende que estamos juntos, seja na alegria ou seja na tristeza, passando por esta cidade, passando por esse país e por este mundo, mas o nosso alvo é o céu de glória. Louvado seja o nome de Jesus. Todas as vezes que eu preguei nesta igreja, eu sempre trouxe uma mensagem evangelística, pastor Marcinho. Mas quando eu estava orando a Deus, Deus me disse no coração: hoje você vai ser verdadeiro. E ser verdadeiro não é ser alguém que agrada, mas alguém que se preocupa. Ser verdadeiro não é alguém que fala o que você quer ouvir, mas fala o que talvez você precisa ouvir. E eu diria, até me atrevo a dizer, que seja aquilo que nós necessitamos ouvir, porque a Bíblia diz, no versículo de número 14, na última parte, que comunhão tem a luz com as trevas. Errone, eu sou de uma época em que você identificava um crente só olhando para ele. E acredite, eu não estou falando da roupa não. Antes que alguém pense assim, porque naquela época se usava, os homens usavam terno, as mulheres usavam vestidos. Estou falando disso não. Eu estou falando de uma época em que, quando você chegava num ambiente, você, por ser luz, as trevas se dissipavam. Deixa eu lhe contar uma coisa. Quando a Bíblia diz lá em Mateus no capítulo 5 que nós somos chamados para ser luz neste mundo e sal nesta terra, ele está dizendo que aonde eu estiver eu tenho que fazer diferença. E essa diferença, ela não diz respeito à forma como eu me visto apenas, mas ela, mais do que a informação que a roupa passa, aquilo que eu sou por essência. Ele está dizendo que se eu apagasse todas as luzes e ficasse num breu absurdo, e um único palito de fósforo fosse aceso, todas aquelas trevas seriam dissipadas, e elas teriam que se sujeitarem ao brilho de um simples fósforo. E sabe por quê? Porque um simples fósforo numa treva absurda consegue gerar um ponto de caminho, uma direção, consegue apontar para onde eu vou, consegue mostrar aonde estou e como devo caminhar. E Paulo escreve aos Coríntios dizendo que a comunhão nós temos com as trevas, porque nós fomos chamados para ser luz. É luz lá na faculdade, é luz lá no seu trabalho, é luz lá no seu bairro, é luz na sua casa, é luz na sua família. E eu pergunto a você, você tem conseguido brilhar por onde passa? Porque hoje, no mundo em que nós vivemos, está tão difícil nós vivermos o cristianismo autêntico, e está tão difícil ouvir pregações que sejam autênticas também, que ser trevas se tornou mais fácil, porque as trevas se maquiam, as trevas são dissimuladas, as trevas elas aparentam ser o que não são, porque nas trevas você tem que tatear, mas quando você está na luz, você acha o caminho. E é por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Paulo fala à igreja de Corinto algo curioso,
Porque ele diz, olha, no versículo 15, que concórdia há entre Cristo e Belial. Você sabe quem foi Belial? Belial é um demônio acadiano. E os acadianos acreditavam que Belial era muito mais forte e superior do que o próprio Rassatã dos judeus, que nós conhecemos como Satanás. Quando você olha para estudar por que Paulo faz esta comparação, e ele no versículo 15, ele diz que concórdia, que acordo há entre Cristo e Belial, ele está falando de uma coisa que acontecia dentro da igreja. O que estava acontecendo dentro da igreja, pastor Jorei Júnior? A igreja caminhava com Cristo, você pode dar glória a Deus por isso? Mas ela também caminhava com Belial. Ela estava servindo a Deus da luz, mas também tinha trevas. Ela era fiel a Deus, mas também se vestia de infidelidade. Era uma igreja cheia da unção e do poder de Deus, mas era uma igreja extremamente carnal, que tudo resolvia na base da discórdia. Era uma igreja que cabia a todo mundo, mas cada um no seu canto, porque eu não me relaciono com aquele ali, com aquela ali eu não falo, com esse aqui eu também não me relaciono. Era uma igreja que, a despeito de experimentar e experienciar coisas sobrenaturais de Deus, ela também tinha experiências com o mundo sobrenatural do diabo. E Paulo faz uma comparação muito dura, porque ele diz, que acordo tem Cristo e Belial? Belial era considerado na demonologia acadiana um deus que era uma divindade, além de muito poderosa, era um Deus que detinha sobre si o poder sobre vários outros deuses. Ele está dizendo, em outras palavras, que a igreja de Corinto, mesmo acreditando no poder e na graça de Deus, também mantinha a sua relação não cortada com o mundo do pecado. É aquele camarada que ele está na igreja cantando e adorando Jesus agora, mas que daqui a pouco está em casa assistindo algo que ele não deveria deixar nem passar perto dele. É aquele irmão que está no ciclo de oração dizendo Jesus, é o cara da discórdia. Quando Paulo fala aos coríntios de forma dura que comunhão tem Cristo com Belial, ele está dizendo, que história é essa que você e eu, como servo de Deus, mantemos também um relacionamento ímpio com as coisas que são demoníacas? E aí talvez você me diga assim, pastor, eu não tenho relação nenhuma com o diabo. Amém, irmão? Diga amém. Amém. Ninguém aqui tem relação com um cão, não é verdade? Pelo menos eu acredito que não. Mas levanta a mão só quem mente aqui, por favor. A Bíblia diz que o pai da mentira quem é? É Jesus? Quem que é o pai da mentira aí? E a Bíblia diz que aqueles que assim o vivem são filhos de quem? Mas e como é que eu consigo ser filho de Deus e ao mesmo tempo ser filho do diabo? Paulo está falando aos coríntios, igreja aqui de Natal. Ele está dizendo aos coríntios que ou você escolhe luz, ou você escolhe trevas, ou você escolhe ser fiel, ou você escolhe ser infiel, ou você escolhe seguir a Cristo, ou você escolhe servir ao mundo. Mas nós vivemos numa dualidade. Então, durante 6 dias da semana, eu sou um meio crente, mas no domingo eu estou na igreja tocando para Jesus. Durante 6 dias da semana, eu faço tudo aquilo que o meu coração deseja com super tranquilidade. Eu prostituo, eu minto, eu adultero, eu engano, eu participo das licitações de forma errada. Eu faço as coisas acontecerem a meu bel prazer. Eu engano e sou enganado. Mas no domingo nós estamos firme e forte, dizendo, eu pulo na presença de Deus. Eu canto para a glória de Deus. Passamos 6 dias da semana de uma forma tão distanciada de Deus, que alguns de nós não precisa nem chegar na igreja, ainda no caminho para cá, para a igreja, vem brigando ou com o marido, ou com a esposa, ou com o filho, ou com o cunhado, ou com alguém,
vem às vezes e entra daquela porta, sem falar com aquele irmão do lado, sem querer olhar a cara daquele outro, sem querer sentar perto. Deixa eu ver onde ela está sentada. Ah, ela está sentada lá atrás, vou sentar na frente hoje, não quero nem passar perto dela. Mas estamos adorando Jesus, estamos cantando para Jesus. E na igreja da atualidade, ninguém quer pregar isso, porque isso incomoda, porque isso vai dizer respeito àquilo que Deus está chamando a atenção dos coríntios, dizendo: não adianta você falar em línguas estranhas, não adianta você ter sonhos espirituais, você ter visões sobrenaturais, não adianta você se vestir com uma roupa que parece que você é santo ou santa, se no seu coração não houver santidade e relacionamento comigo. E aí, para você entender que tipo de habitação nós estamos sendo, que é o tema que eu utilizei para esta ministração, olhe para a sua Bíblia, porque o texto ele se torna cada vez mais curioso. O versículo 16 diz assim: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, pois vós sois santuários, aleluia, do Deus vivente. Olhe para mim. Bem próximo de Corinto existia uma cidade chamada Atenas. Em Atenas existia uma rua, onde de um lado e de outro existiam todos os tipos de deuses grego-romanos. Deuses que eram gregos e que foram absolvidos na helenização por Roma. Deuses que eram pagãos e abomináveis diante do Eterno. E se você fosse em Atenas na época de Paulo, ao caminhar pela rua principal de Atenas e ver de um lado e do outro vários templos, curiosamente você encontraria lá um templo aonde ele tinha lá uma construção épica, sem nenhum sacerdote dentro, sem nenhuma mulher se prostituindo, porque os templos existiam muitas mulheres que davam os seus corpos em sacrifício às divindades daquela época. Era a forma deles cultuarem a Deus. Então você ia, por exemplo, ao deus Baco, o deus bacanal, de onde nós temos como origem a palavra bacana. Você ia lá para o deus bacana, o deus Baco, e lá a forma de você cultuar a Baco naquela época era se relacionando com as sacerdotisas, transando com elas lá diante da imagem do deus Baco. Mas existia um templo em Atenas que ele era vazio, não tinha sacerdote, existia uma placa escrita em mais de um idioma, inclusive, ao Deus desconhecido. Você vê isso no livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo, ao passar em Atenas, na região da Macedônia, ele fala: olha, eu passando pela rua das divindades, eu vi que vocês cultuam um Deus chamado Deus desconhecido. E aí ele pega essa coisa e usa como uma ferramenta para mostrar que o Deus desconhecido é o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. A igreja de Corinto estava situada em uma cidade chamada Corinto, e essa cidade ela era tão pagã e tão cheia de templos como Atenas. Então o apóstolo Paulo, ao escrever aos coríntios, ele diz assim: que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? E aí ele vai e diz assim: vocês não entendem que vocês são o templo do Deus vivente. E essa expressão ela é muito curiosa, porque ele deveria dizer assim: vocês são o templo do Deus vivo. Você sabe por que Paulo, ao escrever, ele conjuga o verbo de uma forma diferente nesse texto especificamente, e chama-nos de seres ou templos de um Deus que ele é vivente? Porque Paulo está dizendo que, ao contrário das divindades romanas e greco-romanas, que quando você queria ter um contato com elas, você entrava dentro do templo delas, se prostituía ou sacrificava algum tipo de animal, e ao derramar sangue para estes deuses, supostamente você se conectava com esta divindade e se relacionava com ela durante o período que estivesse dentro daquele templo. Mas ao sair daquele templo, acabava-se o relacionamento e o contato com aquela divindade se encerrava naquele instante, e só voltaria a se ter contato se você voltasse ao templo. Paulo
Paulo diz assim: olha, o templo de Deus que são vocês não são como o templo dos ídolos. Ele está dizendo: olha, eu e você somos templo de um Deus que ele é vivente. Você sabe o que é ser templo de um Deus vivente? Não é de um Deus que passa por ali, recebe a oferta e sai. Não é de um Deus que passa ali enquanto está sendo sacrificado, recebe o sacrifício e sobe. Ele está dizendo: vocês são templo de um Deus vivente, porque ele é um Deus que ele vem, ele entra na sua vida, ele começa a entrar em cada compartimento da sua vida. Ele vai mudando as coisas para deixar da forma correta. Ele vai tirando a sujeira para fora. Ele vai deixando o templo de uma forma limpa. E quando está tudo limpo, ele diz assim: agora eu não vou apenas embora porque limpei. Eu vou viver dentro de você. Eu vou caminhar com você. Eu vou andar com você. Você vai trabalhar e Deus está vivente dentro de ti. Você vai para a praia com a família e o Deus vivente está do seu lado. Você está no banheiro fazendo as suas necessidades e ele está lá com você, porque em todo momento ele está dizendo: eu não sou um Deus que estou de passagem na sua vida, eu sou um Deus que quero viver, que quero habitar, que quero morar, que quero fazer de você casa e habitação de Deus. Aleluia! De quem você tem sido habitação? Glória a Deus! Que habitação você tem sido? A Bíblia fala algo muito interessante, porque no versículo de número 16, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuários do Deus vivente, como disse: neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, aleluia, e eles serão meu povo. Você sabe quem entendeu a máxima deste verso? Você sabe quem entendeu a dimensão do que Paulo estava dizendo? Um homem que foi citado em Gênesis capítulo 5. Abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo de número 5, por favor. Eu já vou encerrar e voltarei a pregar aqui, em nome de Jesus. Verdades sendo ditas, mas que nos fazem refletir no que temos sido para este Deus, se suas habitações ou se habitações de outros seres. Acredite no que eu vou lhe dizer, querido. O ser humano foi feito para ser habitação divina, mas nós escolhemos que divino ou que divindade vai habitar em nós. E eu lhe pergunto: quem tem habitado aí? Olha uma coisa curiosa que está em Gênesis no capítulo 5, versículo de número 18, que diz assim: viveu Jared 162 anos e gerou quem? Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os filhos, os dias de Jared, pai de Enoque, 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou quem? Matusalém. Andou Enoque com quem? Com Deus, depois que gerou a Matusalém. 300 anos gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era mais, porque Deus para si o... Olha para cá. Só um homem na Bíblia foi tomado por Deus. Eu não estou falando que só um homem na Bíblia foi arrebatado, porque você vai ver a história de um profeta que também subiu ao céu de glórias numa carruagem. O nome dele era Elias. Mas só um homem em toda a Bíblia foi tomado por Deus. Só um homem em toda a história bíblica. A Bíblia faz questão de dizer que por ter andado com Deus, e no hebraico essa palavra é muito forte, porque no hebraico andar com Deus é ser igual a. No hebraico andar com Deus é eu sou idêntico. Em outras palavras, Enoque conseguiu um feito que ele é quase inexplicável na ótica do nosso idioma.
Mas entenda o que eu vou lhe dizer. Enoque foi o 7º depois de Adão em gerações, a 7ª geração depois de Adão. O que muita gente não sabe é que Adão estava vivo quando Enoque, o seu tataraneto, viveu. E como Adão estava vivo, eu estava outro dia desse tentando entender quem foi esse cara que andou com Deus e andou de uma tal forma que Deus para si o tomou. E quando eu olho Paulo escrevendo aos Coríntios e falando que vós sois habitação de Deus, vós sereis meus filhos, eu serei vosso Deus, eu andarei com vocês e vocês andarão comigo, me faz refletir na vida do único homem registrado na palavra que andou com Deus, Enoque. Entenda para você compreender. A Bíblia fala que Deus criou Adão e colocou ele no jardim chamado Jardim do Éden. Mas que na verdade o Éden, para quem não sabe, era algo que foi colocado dentro desse jardim maravilhoso e era um ponto de conexão entre Deus e o homem. A Bíblia diz que Adão ali não trabalhava, ele não era um cara que precisava trabalhar para comer, porque a terra e o jardim produzia toda a sua alimentação. Naquele jardim não haviam doenças, não haviam problemas. E todos os dias, no final do dia, a Bíblia fala que na viração do dia, quando vai no entardecer, no pôr do sol, Deus descia no jardim do Éden, se humanizava de alguma forma, e caminhava com Adão e conversava face a face com Adão, sobre todo aquele projeto chamado Projeto Éden para a humanidade. Um belo dia, naquele jardim, Eva comete um erro e Adão segue o erro de Eva e ambos foram expulsos do jardim do Éden. Quando você vai estudar no hebraico a história do Éden, você descobre que primeiro, muito antes de Eva nascer, centenas de anos possivelmente, Adão viveu dentro deste Éden. Quando você vai estudar mais minuciosamente, você descobre que para dar nome a mais de 25 bilhões de seres nesta terra criadas por Deus, leva tempo. E todos os seres que existiam, Deus chamou e trouxe até Adão e disse: que nome você dá para esse bicho aí? E eles discutiam aquele nome como um pai conversando com o filho. Vamos embora fazer um negócio aqui. Como é que a gente vai dizer, esse bicho tem 4 pernas, é o quê? Vamos chamar de jumento. Vamos olhar para ele e vamos dizer que é jumento, tem cara de jumento. E ficou jumento. E assim foi com cada criatura que Deus fez na terra. Isso leva tempo para se fazer isso, porque exige estudo, exige conhecimento. Não é só eu acho que é isso. No diálogo no hebraico você vê que quando Deus, através do homem, nessa relação, colocava os nomes naqueles animais, era uma tarefa que não era uma coisa simplória como você pensa ao ler o capítulo 2 de Gênesis, porque é um resumo da história de centenas de anos. Mas curiosamente, imagina você que todos os dias ao acordar sabia que vai viver num lugar maravilhoso, sem doenças, sem brigas, sem problema, casado com uma mulher top master, que te acompanha no teu ministério, que é você com ela, eu com você. Eu sou o Marcílio da Neide, a Neide do Marcílio. Nunca esqueci dessa frase. Eu sou o Marcílio da Neide, e a Neide do Marcílio. Você é um com ele, ele é um com você. Você é casado com uma pessoa que é parceiro e que não tem problema e não te proporciona problemas. E todo dia, no final do dia, o Criador do universo desce para bater um papo contigo, para discutir sobre esse universo que Ele criou. E você manter essa relação, olhando para cada árvore frutífera. E no homem naquela época ele era herbívoro, ele não era carnívoro. Os animais também não eram carnívoros, eles eram também herbívoros. E eu não vou aqui discutir, nem cientificar com você, para tentar lhe mostrar como as coisas aconteciam. Mas o fato é que no Éden, o homem andava com Deus. Aleluia. O homem caminhava com Ele, tinha comunhão com Ele, tinha intimidade com Ele. Hoje você dobra o joelho e fala com Deus e tem a esperança de que Deus fale no seu coração. Alguns de nós clamam e pedem pelo menos que Ele fale em profecia.
E quando a gente insiste muito, a gente vai na palavra buscar a resposta de Deus. Mas naquela época o homem dizia a Deus, e Deus dizia: diga, meu filho, pode falar. Senhor, eu estou com uma dúvida, tem um animal aqui, eu fiquei curioso de conversar sobre isso, vamos embora conversar. E Deus ia explicar como é que ele gerava as moléculas, como que ele gerou o oxigênio, como que ele criou o processo de fotossíntese, e tudo que você imaginar, que Adão pudesse questionar, Deus estava lá, para, como um pai que está cuidando da sua criação, chamada filho, atender a essa demanda. Adão andou com Deus, mas um dia Adão pecou, e a Bíblia diz que Adão foi expulso do Éden. E Deus se silencia para Adão. Você vai ver o silêncio na Bíblia de Deus para Adão. Deus se cala para Adão geração após geração. Aquilo que antes era uma grande e doce lembrança do que era o Éden, da alegria do Éden, do gozo do Éden, se torna agora uma lembrança triste. Sabe quando você ama muito alguém ou muito uma coisa e você perde ela? Sabe quando você tem algo que você demorou tanto para construir, um sonho, um projeto, e de repente você se vê sem aquilo? Ter que falar sobre isso dói ou não dói? Ter que pensar sobre isso dói ou não dói? Você ama intensamente a sua mulher, de repente Deus a leva. Falar sobre esse momento é doloroso. Eu conheci alguém assim, que foi meu avô. Cansei de passar naquela área onde ele ficava próximo a um sofá, e ele pegava sozinho, sem saber que nós estávamos observando a foto e a imagem da minha avó já na glória eterna, porque Deus a levou para descansar, e ele beijava aquela foto e passava a mão no cabelo dela e falava com ela como alguém que não conseguia lidar com a perca daquilo que viveu tão bem por tantos anos. Perder algo que te trazia gozo e alegria é muito difícil. Para Adão foi mais difícil ainda, porque ele perdeu a relação e a oportunidade de andar com Deus. Diz a Bíblia que passa-se geração e geração e ninguém questiona Adão. E aí eu estou conjecturando como alguém que está aqui filosofando, olhando para a Bíblia. Eu imagino o pastor Marcílio que tantas vezes Sete e os seus outros descendentes devem ter chegado para Adão e dito: vovô, nos fale como era o Éden. Eles: não falem sobre isso comigo. E alguém dizia assim: vovô, eu queria tanto que o senhor me falasse como era andar com Deus. Não fale sobre isso comigo, porque isso me traz lembranças ruins. Eu perdi algo maravilhoso que eu tinha, porque desobedeci a algo que Deus havia me dito para não fazer. E geração após geração, você vê no capítulo 5, há um silêncio do relacionamento de Adão com Deus. Aí aparece Gerade, que que gera um homem chamado Enoque. E a Bíblia não fala nada até os 65 anos de vida de Enoque, quando ele teve o seu primeiro filho, Matusalém. Quem é pai, levanta a mão aqui mais uma vez, a mão, só para eu saber a quem eu estou falando. A minha filha está ali dentro. Minha esposa não podia gerar filhos. E ela sabia, talvez, que se chegasse para mim e dissesse assim: vamos adotar, eu iria ser relutante, ia dizer: não, vamos esperar em Deus, vamos confiar no Senhor, ou coisa do tipo, porque ninguém conhece melhor a esposa do que o marido, mas ninguém conhece o marido melhor do que a... Você pode ter certeza. Eu posso fingir para você, mas para aquela ali não. E ela também. É assim ou não é? A gente dá os migué aqui, Neide, entre nós, mas você não engana ela, ela não engana você. A gente conhece às vezes com um olhar. Você olhou, você parece que ela escreveu uma carta para você com um olhar, não é desse jeito? Mas quando me olha, o olhar dela, eu já li uma frase inteira, eu já digo: ixi, meu Deus, em casa eu danço. É assim com o senhor também, pastor? É assim com os senhores? Um olhar, a comunicação às vezes vai, e às vezes girou o olho um pouquinho, você já sabe que o negócio é pior ou ruim. Não é assim? É desse jeito. Quando você olha para a Bíblia fala que até os 65 anos de idade, Enoque não conhecia Deus. Sabe por quê? Porque muito provavelmente falar sobre Deus nessa geração de famílias era difícil, era doloroso. É
como hoje eu chegar para alguém que perdeu alguém querido e quiser tocar nesse assunto e alguém poder dizer assim, não fala nisso porque me dói, me faz trazer lembranças ruins. Então muito provavelmente aqueles filhos, netos, bisnetos, tataranetos ouviram de Adão, não fale comigo, não fale sobre isso, não quero tratar sobre Éden. Mas Enoque teve um filho, e quando a gente tem um filho as coisas mudam. Quando eu cheguei em casa um belo dia, estava um quarto todo rosa, um bebê no colo de Maíra, mas disse assim, adotei uma criança, é tua filha, toma. E foi exatamente como eu estou lhe dizendo, não foi mais ou menos assim não. Eu cheguei em casa, subi as escadas, olhei o quarto, nossa, o quarto está rosa, que coisa diferente. Porque ela fez tudo muito rápido, mulher quando quer desdobrar, ela desdobra melhor do que marido, ó, milhões de vezes. Ela conseguiu diante dos meus olhos fazer tudo sem eu ver nada. É incrível a capacidade que a mulher tem de fazer isso. Ela faz com você olhando e rindo para ela, e ela dá as cartas das mangas, ela faz a coisa acontecer do jeito que ela quer, e você ainda acha que está fazendo o que você quer ainda, né? Assim, homens, é desse jeito. Por isso que a mulher sábia edifica a casa, e a tola destrói. Quando eu chego em casa, e ela sabe, eu não pegava bebê de ninguém. E eu dizia o que para ela? Lembra, Maíra? Vou pegar um bebê um dia só se for. E ela sabia disso. Quando eu entro no quarto, ela, olha amor, que bonitinho, um bonequinho desse tamanhozinho, jogou bem no meu braço assim, não tinha nem como eu não pegar. Mas quando eu peguei na Júlia, que ela está aqui atrás, eu olhei para aquele bebê indefeso. Sabe quando o teu mundo desmorona, no sentido de que tudo muda o sentido? Eu comecei a olhar para dentro de mim, e olhando para aquela criança, ali ainda bebê, com um dia de nascido, comecei a pensar, a partir de hoje, eu sou um pai. E eu preciso ensinar aos meus filhos sobre Deus. Eu fui para o meu quarto, orei e pedi para que Deus me desse a capacidade de ser o pai que o meu pai não foi. De eu não repetir ou reproduzir a mesma falha que ele teve no que diz respeito a me ensinar sobre o eterno. E de lá para cá tenho caminhado e visto os nossos filhos seguindo dentro da casa de Deus, servindo a Deus com alegria, e espero chegar na glória e dizer um dia, olhando para minha filha na terra, você foi minha filha e valeu a pena ter te criado. Mas quando Enoque teve o filho dele, algo mudou nele. E o texto diz em Gênesis 5, versículo 21, isso, viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Versículo 22, então andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém. Sabe o que aconteceu na vida de Enoque, pastor Machino? Algo mudou dentro dele e ele passou a querer conhecer quem era Deus. E aí eu imagino novamente filosofando aqui. Eu imagino Adão chegando, caminhando como tinha caminhado com seus 900 anos já naquela época. E ele se encontra com Enoque, seu neto de 7ª geração. E Enoque para ele, agora já um senhor de idade, porque 65 anos naquela época, já era senhor de idade, a despeito de viver em tantos centenas de anos. Mas aí a Bíblia fala algo curioso, que quando nasce Matusalém, ele aparece andando com Deus. Então eu creio que Enoque chega para Adão e diz, me fala quem foi Deus. Mas por que você quer saber agora? Porque agora eu tenho um filho. Agora eu tenho alguém que eu preciso passar alguma coisa. Eu preciso deixar alguma coisa para esta criança. Eu preciso mostrar alguma coisa para este menino. Tem alguma coisa. Me fala quem é este Deus que todo mundo tem medo de se perguntar para o Senhor. E eu imagino Adão, isso na minha conjectura, eu imagino Adão falando das delícias do Éden, de como ele andava com Deus, de como na viração do dia Deus era com ele. Eu imagino Adão explicando, olha Enoque, tu não tem ideia, meu neto, quando era no final do dia eu caminhava com Deus face a face, e aquilo ia encher o coração daquele homem chamado Enoque. Enoque começava a imaginar, mas por que isso não é mais possível? Então eu saí da presença
herança de Adão, o seu tararavô. Muito provavelmente ele se tranca em uma dessas cavernas da vida, dobra ali o joelho e começa a clamar a esse Deus: e Deus, eu quero andar contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero viver contigo, eu quero saber quem é tu. E ele insiste com esse Deus, e o versículo 22 diz assim: andou Enoque com Deus, e por 300 anos andou com ele. E Enoque, por andar com Deus, já não o era, porque Deus para si o tomou. Você sabe o que é esse já não o era? Ele está dizendo que porque Enoque andou com Deus, Enoque começou a se parecer com Deus, começou a falar como Deus falava, começou a andar como Deus andava, começou a viver como Deus gostaria que o ser humano vivesse. Enoque começa a ser uma réplica daquilo que Deus gostaria que todo ser humano fosse, de relacionamento com Ele. Deus olha para a terra e vê: esse homem não cabe mais nesta terra, esse homem agora se parece comigo, esse homem agora tem traços de mim, esse homem agora conhece a minha santidade, vamos levar ele para a glória eterna. Enoque é levado para o céu, trasladado, porque ele andou com Deus. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: vós sois habitação do Deus vivente. E disse o Senhor Deus: eu habitarei entre eles, andarei com eles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. De quem você tem sido habitação? Quem tem habitado no seu coração? Quem é que habita e comanda a sua vida? Com quem você tem andado? Existe um ditado que diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu. Com quem você tem andado? Eu já vou encerrar minha reflexão, mas eu preciso que você responda a si mesmo: com quem você tem andado, Rogério? Quem é que tem habitado dentro da gente? Você quer ver quem tem habitado dentro de você? Observe como é que você reage nos seus momentos de impulso. Porque se você é uma pessoa que controla a sua língua, controla a sua atitude, quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. Ele habita em você, ele age em você, vive através de você, caminha com você, e você talvez nem tenha percebido, e muitas vezes pergunta: Deus, onde tu estás? E ele está dizendo: eu estou dentro de você, eu estou caminhando com você, eu estou dentro de você. Mas se os seus impulsos são diferentes, se a maneira como você tem resolvido a sua vida é jogando tudo para cima, se a maneira como você tem resolvido a sua vida é enchendo ela de tristeza, é enchendo ela de raiva, é enchendo ela de remorso. Existem pessoas, meu filho, que têm um coração tão amargurado que elas têm uma capacidade contaminante terrível. Você já viu? Quer ver só uma coisa para eu poder encerrar? Existem pessoas que, quando você pode estar triste como for, você chega perto delas, elas te colocam para cima. Não é assim, não é? Elas têm uma, a gente chama de energia, elas têm uma energia diferente, elas são alegres, elas são contagiantes, mas a mesma coisa do inverso também acontece. Quando você chega perto de uma pessoa que só lhe conta tristeza, só lhe canta rancor, só mostra para você que existe raiva, que o mundo está desabando, que o mundo é ruim, que tudo é desgraça, que tudo é triste, o seu coração também se contamina. Porque na mesma força e capacidade que nós temos de olhar ao redor e ver a beleza de Deus em tudo que Ele faz, nós também temos a capacidade de olhar ao redor e ver aquilo que não presta. Então a escolha daquilo que eu enxergo e percebo para tornar-me uma habitação divina, ela é exclusivamente minha. Não depende do pastor Marcílio, não depende da pastora Neide, depende de uma decisão que eu tomo, de olhar para frente e dizer: eu não aceito a vida que eu vivo, não porque a vida seja simplesmente ruim, mas porque o Deus que eu vivo é grande. Existem pessoas que estão vivendo o opróbrio do emocional. Eu nunca vi tanta gente em depressão como eu vejo hoje. Eu nunca vi tanta gente dependente quimicamente de remédios com efeitos para trabalhar a ansiedade
ansiedade, a depressividade, a opressão no coração e na alma de pessoas. Eu nunca vi tanta gente precisar de remédio para dormir como nesta geração precisam. E você sabe por quê? Muitas delas estão na igreja, muitas delas cantam na igreja, muitas delas estão no ciclo de oração da igreja, muitas delas pregam na igreja, mas elas não entendem que aquilo que elas pregam deve ser vivido. E o que é viver isso? Peraí, eu estou passando por tudo que eu passar, mas Deus está comigo. Quem é mais do que vencedor aqui? Levanta a mão e dá glória a Deus. Eu vou perguntar de novo. Quem é mais do que vencedor? Levanta a mão e dá glória a Deus. É legal ser vencedor, não é? E aí, paizão? É legal não é ser vencedor? Você ia gostar de ser perdedor? Não. A senhora gostaria de ser uma perdedora? Sim ou não? Você gostaria de ser um perdedor, pastor Marcelo? Perder é ruim? Sim ou não? É ruim? É. Então deixa eu lhe mostrar o que é ser vencedor. Abre em Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Vê o que é vencedor. Porque vencedor é um negócio diferente. Vencedor é um negócio bom demais, né? Vencedor é vitória. Vencedor é glória. Vencedor é só quem ganha na Mega Sena, na virada do ano. Isso é ser vencedor. Vencedor é quem tem porta aberta, é quem está livre. Vencedor é só coisa boa, meu irmão. É estar livre de doença, não é isso que é vencedor. No conceito de vencedor de hoje, vamos ver o conceito de vencedor bíblico. Olhe para a Bíblia, Romanos, capítulo de número 8, por favor. Versículo de número 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, a nudez ou o perigo ou a espada? Está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você sabe o que é ser vencedor, Pablo? Vencedor não é quem vence problema, meu irmão. Vencedor não é quem chega em primeiro lugar. Vencedor não é quem tem a porta aberta. Vencedor é quem não tem doença. Vencedor é quem nunca se separa. Vencedor não é aquele que tem o carro do ano e as contas pagas. Isso não é ser vencedor. Ser vencedor é: não importa o que eu passe, eu continuo firme nele. Não importa o que eu sofro, eu continuo servindo a ele. Não importa o que eu perca, ele continua sendo meu Senhor. Olhe para a Bíblia, Romanos 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois eu estou certo, aleluia, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você for a habitação de Deus, meu irmão, nesta terra, você vai passar sim por tribulações, por perigos, por espada, por fome, por nudez, por doenças, por prisões, por perseguições, por percas, por dificuldades, por situações das quais você não esperava e nem imaginava passar. Mas em meio a tudo isso, você vai olhando e dizendo: mas eu sou mais do que vencedor. E o cara olha para tu: como assim tu é mais que vencedor, meu irmão? Tua vida está toda bagunçada, tu perdeu tudo, tu não tem nada, é só problema, tu não consegue um emprego. Meu amigo, mas eu sou mais do que vencedor. Mas como que eu sou mais do que vencedor? Porque nada tira a minha fé, nada abala a minha fé, nada impede de eu olhar. Eu não sou vencedor porque tenho as coisas deste mundo. Eu sou vencedor porque Ele habita em mim. Quem tem habitado em você? Aleluia. Tem gente que tem sido habitação da depressão e hoje não precisa mais ser habitação de depressão, porque o Espírito de Deus está aqui nesta noite dizendo: eu quero te fazer habitação minha.
E eu e você precisamos entender que em meio àquilo que nós passamos, em meio às coisas que vivenciamos, o Senhor não perdeu o controle de nada. Quando a gente pensa, Deus me abandonou, Ele está do teu lado te olhando, dizendo, você não entende nada. Mas Senhor, eu nem te sinto, mas tu não entende nada. Mas Senhor, o que está acontecendo? Você é projeto meu, você é projeto de Deus, você é escolha divina, você é sacerdócio real. Ramanto e Nanamasso. Oh, Ganamandubia Camaraya, Canamananto, Deivia Camanasso. Eu preciso entender quem eu sou nesta terra. É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios. Quem vocês são? Vocês são habitação divina. Quem habita em você é o poder dos poderes. O poder que criou o universo está dentro de você. O versículo 18, para encerrar, de 1 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 18 é assim: eu serei para vós pai. Aleluia! Glória a Deus! Quem precisa de um pai aí? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória! Até os meus 8 anos de idade, antes dos meus pais se divorciarem, eu tive o melhor pai do mundo. Meu pai era um cara que tudo que fazia pensava em mim e na minha irmã. Mega de um pai. Ele pode ter sido o cara mais mulherengo e bagunçado com a vida da minha mãe, de todas as formas possíveis, mas ele amava a família dele muito, principalmente os filhos. E depois que eles se divorciaram, porque assim é a vida às vezes nem é tão fácil. A vida, não pense só você que passa por luta, não pensa que é só você que perde, não pensa que é só você que passa necessidade e dificuldade, não é só você que tem doença, tem alguém do seu lado que você nem sabe, está num câncer terrível e você não tem noção, passando o pão que o diabo amassou, pedindo que Jesus cure. Tem alguém perto de você que está passando a maior prova da vida, que não sabe o que vai comer hoje à noite, você não sabe, mas ela está aqui, acreditando nesse Deus, confiando nesse Deus, crendo que esse Deus é poderoso para guardar, para salvar, para libertar e para sustentar diante dele. Meu pai foi um grande pai, mas quando ele saiu de casa, alguns anos depois, ele se casa com outra mulher e ele se torna um pai monstro. Monstro. Um cara cruel. Eu digo isso sem o menor medo, porque eu não estou falando mal dele, eu estou falando uma verdade. Todas as formas possíveis, psicologicamente falando, e aí eu falo como alguém também que está se formando em psicologia no final deste ano, então sei do que eu estou falando, me gerou transtornos e problemas que até hoje, diante de Deus, eu venho me curando e sarando das coisas que Ele gerou. E durante muitos anos, eu sempre digo por onde passo, quando alguém pergunta onde está seu pai, eu digo, meu pai está lá em Natal. E alguém diz assim, rapaz, eu pensava que era só a tua mãe que morava em Natal. Eu digo, pois é, meu pai. Minha mãe e meu pai está ali. Porque ela que criou, ela que sofreu, ela que viu o meu crescimento, ela que me educou, ela que me ensinou as coisas de boa que prestam. Se há alguma coisa em mim que presta, veio dessa mulher que está ali sentada. Para a glória de Deus eu digo isto. Mas um dado momento da minha vida eu precisei de um pai, da figura masculina, de um ser masculino, de um ser com quem eu pudesse contar. Então eu busquei no mundo do pecado alguém que pudesse ser esse pai. Aí eu conheci logo as drogas, conheci o pecado, conheci aquilo que eram gangues, conheci as coisas cruéis desse mundo. E esse pai do mundo, que é o pai da mentira, abraça os seus filhos sem gosto, sem dó e piedade, ele abraça para matar. E no mundo do pecado eu conheci um pai cruel, canalha e mau, que é o mundo do pecado. E lá no mundo do pecado eu percebi, não é o pai que eu queria. Não é o pai que eu sonhei para mim, porque o pai que eu sonhei para mim, eu queria que quando eu estivesse chorando, ele me abraçasse, ele me acolhesse. O pai que eu escolhi para a minha vida, eu queria que quando eu estivesse passando algum momento de dor num hospital, muitas vezes sozinho, isolado, por exemplo, por causa da Covid, que o meu pai estivesse lá dentro cuidando de mim. Eu queria um pai para quando eu tivesse dúvidas de relacionamento, eu pudesse compartilhar um problema do meu casamento, ele pudesse sentar e dizer, meu filho, faça assim, faça assado, porque eu tenho mais experiência. E o pai do mundo
não ensinava isso. O pai do mundo diz: desiste desse casamento, separa logo, troca que a fila anda. O pai do mundo diz assim: rapaz, tu tá ruim, vai encher a cara, bebe, te afunda nas drogas. O pai do mundo tenta te destruir. E um dia, passando na porta de uma igreja, me falaram que existia um outro pai. Me falaram que tinha um pai que ele era diferente, que quando ele entra na nossa vida, a primeira coisa que ele faz, ele vai limpando essa sujeirada toda. É um pai que é diferente, que você pode estar com Covid, isolado como estive algumas vezes, sem poder se comunicar com ninguém, mas ele está lá do seu lado dizendo: eu estou contigo por onde quer que você andar. Um pai que no meio do caos e da separação, e quando você pensa que acabou o casamento, acabou a desgraça, acabou tudo, acabou a família, ele vai lá e faz alguma coisa. Quando você pensa que perdeu suas finanças, perdeu tudo, não tem mais nada, ele vai lá e abre uma porta. Quando você pensa que a doença vai te levar, ele chega lá com cura. Este pai, o apóstolo Paulo está lembrando aos coríntios: vós tendes um pai que ele quer habitar em vocês. E diz a palavra de Deus, aonde nós lemos: eu quero andar com você e quero que você ande comigo. Eu quero habitar em você e fazer moradia dentro de ti. De quem você quer ser habitação? Ponha-se de pé por bondade. Eu acho que eu até me excedi aqui no horário. Escute o que eu vou dizer nesta noite. Segunda Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz assim: eu serei para vós, diz o Senhor, Pai. Essa palavra é muito forte para mim. Teve gente que nunca conheceu nem o pai, que foi criado só com uma mãe. Teve gente que foi abandonado pelo pai. Teve gente que foi maltratado, até abusado pelo próprio pai. E a figura paterna faz uma falta, Rogério, absurda dentro de nós. Mas hoje eu posso louvar o nome do Senhor neste culto, porque Ele é nosso Pai. Nós temos um Pai, você tem um Pai. Ah, pastor, se o senhor conhecesse a minha história, liguei para Painho, você chama aqui Painho, mãe, eu liguei para Painho, pedi isso, ajuda, socorro, ele me virou as costas. Você tem um Pai que nunca te virou as costas, que todos os dias da tua vida Ele estava lá, que em meio a todas as tuas dificuldades Ele esteve presente, que quando você pensou em tirar a vida, Ele estava lá para impedir. Quando você pensou em desistir de tudo, Ele estava lá para segurar na sua mão. Quando você desistiu de tudo, Ele foi lá no mundo e disse: vem cá, porque tu és o meu filho e eu sou teu pai. Um Pai que não nos abandona, um Pai que quer nos fazer habitação sua, um Pai que quer habitar dentro de você, um Pai que quer fazer moradia em você. Quantos aqui desejam ser a habitação de Deus? Talvez você esteja aqui nesta noite e por algum motivo na sua vida alguma coisa aconteceu e você perdeu o norte das coisas. Você perdeu a direção, você perdeu a capacidade de enxergar o sobrenatural, de enxergar que não é só você que está neste mundo passando pelas maiores provas do mundo. Há outras pessoas que estão como você, neste mesmo barco, caminhando em meio a toda esta inundação de pecado, tentando como Noé ser um sobrevivente. Mas não saia do barco de Deus. Perca tudo nesta vida, mas não perca Ele. Abra mão de tudo nesta vida, mas não abra mão de ser a habitação dEle. Porque a Bíblia diz que nós estamos de passagem aqui. E Pedro, ao escrever a sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 5, diz que nós somos edificações divinas. É como se Deus dissesse: eu te construí como tu és, para que através de você eu não só habitasse, mas o mundo conhecesse que Deus existe.
Você sabe o que em outras palavras você é? Você é um milagre de Deus vivo. Você questiona Deus porque não entende o agir de Deus, mas Ele nunca te abandonou e Ele nunca se esqueceu de ti. Esse Deus está aqui nesta noite te dizendo: seja habitação minha, seja habitação minha, seja minha habitação. Volte a ser a minha casa. Volte a ser o que eu quero para a tua vida. Volte a ser o meu projeto. Volte a ser o meu sonho. Volte a ser o meu desejo. Volte a andar com Deus. Aleluia. Não é à toa que Enoque quis andar com este Deus, porque quando Adão disse como era Deus, ele disse: eu quero isso. Adão disse: mas é muito difícil. Se a gente perder, a gente perde. Eu não quero saber o que eu posso perder, eu quero saber o que eu ganho andando com Ele. Ah, meu irmão, andar com Deus é um privilégio. E a Bíblia diz que Paulo encerra esse momento do capítulo 6 dizendo: vós sois meus filhos e eu sou vosso Pai. Senhor, nesta noite eu quero te pedir que visite corações agora. Corações que precisam entender quem são. Corações que se perderam em si mesmos. Corações que perderam a noção do que são e de que de fato foram chamados para ser. Senhor, Tu és o nosso Paizinho amado. Tua palavra diz que Tu és chamado de Abba. E Abba no hebraico, Senhor, é paizinho querido, é paizinho amoroso. Não é só pai, não é só papai, é aquele pai que abraça, é aquele pai que cuida. Tu és o nosso Abba, és o nosso paizinho amado. E nesta noite, nesta igreja, eu quero te pedir: visita corações que desistiram muitas vezes não só de ti, mas de acreditar no impossível de Deus. Charamando de camanaço, miracai, galabadaço, miracai, lamando e acantoei, galabadaço, lamando. Quando você pensou em desistir, Ele estava lá. Quando você jogou para cima, Ele estava lá. Ele estava lá, Ele estava lá. E Ele continua estando aqui, te dizendo: eu sou teu Pai, eu sou teu Abba. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Aleluia. Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Adore Ele, adore Ele. Adore, 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 adore. Glorifique, exalte, adore, adore, adore. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Amado sou, se quer me
separará do amor de Cristo. Aleluia. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez. Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor, porque Ele habita em você. Eu creio em Ti, no que diz de mim. Sobre mim, tudo que eu tenho indo aos teus pés e a mais ninguém. De meus fracassos e as vitórias te darei também. Quero fazer uma oração aqui nessa noite. Se alguém sente o desejo do seu coração, primeiro de aceitar Jesus, basta você sair do seu lugar e eu vou orar por você. Não sei se alguém aqui ainda não fez isso. Se você está afastado desse Jesus, eu quero lhe convidar a voltar agora para Ele. Eu quero fazer uma terceira oração, que é por aqueles que precisam se aliançar com Deus. Se em algum momento você percebeu que a sua aliança foi rompida, foi quebrada, foi suja, e você deseja orar comigo, eu quero pedir que você saia do seu lugar, se ajoelhe aqui conosco. Nós vamos orar a Deus, pedindo que Ele renove essa aliança, restaure essa aliança. Mas mais do que tudo, entenda e saiba disto: Deus está aqui nesta noite querendo fazer de você a habitação dEle.